Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos de volta aqui para mais um Deus Fala ao Coração. Agradecidos a Deus pela feliz oportunidade de estar e poder cultuar ao nosso bondoso Deus, não é? Uma alegria poder compartilhar com você os próximos momentos de adoração, de louvor, da palavra. E eu tenho certeza absoluta que, assim como o Senhor esteve falando com você nas noites anteriores, falará com você também nesta noite, porque, como já diz o nome do programa, Deus fala ao coração. Deus fala ao meu coração, Deus fala ao teu coração, Ele fala a cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aproveito logo o início desse programa para enviar uma saudação calorosa ao nosso amado pastor presidente e também a toda a sua família, não é? Que Deus permaneça abençoando o nosso pastor e toda a sua família. Aqueles que cooperam com o nosso pastor, tanto aqui na capital, como aqueles que estão no interior do estado, e também os nossos amados irmãos missionários que pregam a palavra de Deus além das fronteiras. E eu quero dizer a você que está acompanhando a programação e tem a vontade de mandar a sua mensagem para nós, está na sua tela aí o telefone para o qual você pode mandar a sua mensagem de áudio. Lembrando que, se possível, mande um áudio aí de no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio, para que a gente possa compartilhar e poder ouvir o seu pedido, seu agradecimento e, quem sabe, também você aceitando a Jesus como Salvador. O número é o 99226-6009. Amém? Eu quero convidar você para, nesse momento, fazermos juntos uma oração, pedindo ao Senhor a bênção dele sobre este programa desta noite. Se você puder, dê uma paradinha nas suas atividades e juntos vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, mais uma vez estamos em tua presença, meu Pai, e te louvamos, Senhor, e te bendizemos por esta grandiosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, para te oferecer este culto que é o programa Deus Fala ao Coração. Senhor, como já diz o nome, que esta noite seja uma noite onde todos nós possamos ouvir a tua voz falando conosco, onde possamos ouvir, Senhor, aquilo que tens reservado para cada um de nós. Senhor amado, eu te peço pelo teu filho que acompanha essa programação em casa, nos seus afazeres do lar, aquele, Senhor, que acompanha no trabalho, nos seus afazeres, no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Abençoa também, Senhor, aquele que está no trânsito, onde quer que estejam, Senhor, acompanhando essa programação, que por ti sejam abençoados de forma contínua. Senhor Jesus, abençoa todos nós que estamos aqui. Ó Senhor, estende as tuas mãos sobre todos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor Jesus Cristo e eu quero lhe convidar para que nesse momento façamos a leitura de um texto na palavra do Senhor Jesus, que está no primeiro, ou melhor dizendo, livro de Josué, capítulo de número 15. Livro de Josué, capítulo 15. E eu quero ler com você do versículo 13 ao versículo de número 19. Livro de Josué, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo de número 19. Nos diz a palavra do Senhor Jesus. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Telmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Queriat-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Queriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca.
dá-me também fontes de água. Então lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Meus amados, oremos juntos, agradecendo ao Senhor pela palavra. Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado por esta palavra, meu Pai. Obrigado por ela ser o alimento que a nossa alma precisa, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos trata de um personagem da Bíblia chamado Caleb. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, na verdade, vários personagens são citados aqui, mas eu quero destacar Caleb, Josué e Axa, e também Otoniel. Quando a gente fala sobre Josué, sobre Caleb, nós nos lembramos rapidamente de um homem chamado Josué, que foi companheiro e logo após substituto de Moisés na árdua missão, na condução do povo até a terra prometida. Para nós nos situarmos com o texto, a Bíblia diz que Josué e Caleb foram enviados com outros homens para espiarem a terra prometida. E todo mundo conhece os relatos, todo mundo conhece a história, todos vocês sabem da história, como ela se desenvolve, como ela procede-se, o procedimento, o desenrolar de toda essa história. E a Bíblia nos diz, meus amados, que quando eles estão no começo da missão, eles recebem a tarefa de irem à busca da terra prometida, de espiar a terra e de trazer notícias de lá, de dizer como ela era, se era uma terra promissora ou se tinha algumas coisas que inviabilizavam a chegada deles até a terra prometida. O fato, meus amados, é que quando lemos o livro de Números, os capítulos 12, 13 e 14 do livro de João, do livro de Números, nós encontramos a Bíblia nos revelando. No capítulo 12, a Bíblia ela fala mais, dá mais ênfase à sedição de Miriam e de Arão. Mas a partir do capítulo 13, nós encontramos a Bíblia fazendo o relato de 12 homens que são enviados para fazerem a observação, para irem ali, sondar a terra e saber de todas as possibilidades que existiam naquela terra de serem essas terras deles ou não, se era possível alcançá-las. E a Bíblia diz, meus amados, que todos esses que são enviados, 12, como já disse, entre eles estava Oséias, que era conhecido como Josué, e também a Bíblia fala sobre Caleb, que foram esses que compunham o grupo dos 12 homens que foram espiar a terra prometida. Esses homens, eles representavam tribos, iam à frente de tribos ou à frente carregando o nome das tribos que eles estavam acostumados ou que eles defendiam, que eles participavam, que eles eram habitantes, etc. E aí, meus amados, esses homens, quando eles vão para a terra, espiar a terra, buscar da terra o que a terra podia oferecer, nós encontramos ainda também eles, ao trazerem um relato da terra, não trazerem notícias que fossem tão agradáveis para aquele momento. A Bíblia diz que dos 12 que foram espiar, 10 voltaram com mensagens negativas. E eles, apesar de terem ido para uma terra promissora, uma terra que produzia bem, a prova é tanta que no capítulo 13, ainda no versículo 23, vamos ler a partir do versículo 21 para que haja uma compreensão melhor, diz assim: assim subiram
e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram a Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, ao qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. A terra era promissora, a terra tinha uma produção muito boa. Perceba que o texto diz que para trazer o cacho de uva era necessário 2 homens para poder conduzir. Então mostra que era uma terra que era boa. A princípio, eles trazem mensagens agradáveis. No versículo 27 do capítulo 13, eles dizem assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Até aí, a mensagem era uma mensagem muito boa. Daí por diante eles começam e dizem o seguinte: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, que são aqueles que nós falamos lá atrás. Então, eles trazem a mensagem de que a terra era uma terra boa, mas eles se assustam com os habitantes da terra. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe abre a boca e faz silenciar o povo. E o que é que Calebe diz? Calebe diz o seguinte: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O povo lá é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Perceba que o medo do que viram como habitantes da terra fez com que eles interpretassem até o olhar dos gigantes. Eles dizem: olhem, olhando nós para eles, nós nos víamos como gafanhotos. E eu tenho certeza que eles, quando olhavam para nós, nos viam também da mesma forma. Então, eles se assustam com aqueles que habitavam os filhos de Anak, os amorreus, os jebuseus, os cananeus. E o susto faz com que eles desistam da terra. Mas Calebe e Josué mantêm-se firmes. No capítulo 14, no versículo de número 6, diz assim: e Josué, filho de Nun, e Calebe, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nos ladará, terra que mana leite e mel. Até aqui.
Josué toma a fala e busca ali, por meio dos argumentos sólidos, baseados em uma palavra profética de Deus, reverter o quadro para que o povo se convença a ir à terra prometida. Mas ele encontra ainda resistência. Para encurtar o caminho, a Bíblia diz que ele mantém o seu entusiasmo, acompanhado de Caleb. E o entusiasmo de Josué e Caleb faz com que eles alcancem a promessa da terra prometida. Eles alcançam a promessa. E quando chegam na terra prometida, no capítulo que nós lemos, no capítulo 15, a Bíblia diz que na hora da distribuição das heranças, porque o texto nos fala no capítulo 14 do livro de Josué, que ele diz assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia a espiar a terra, e lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando eles estão conversando e Caleb se posiciona diante dele, diz: olhe, eu tinha 40 anos quando nós fomos observar a terra, e hoje eu já sou um homem com a idade avançada. E qual era a idade dele? A Bíblia diz que ele já era um senhor de cães brancas, um homem de idade avançada, que já tinha mais de 80 anos. Na verdade, 85 anos. O versículo 10 diz: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Quando eu tinha 45 anos, agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou, hoje, da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Na distribuição das heranças, e ele recebe as terras de Hebrom, e o texto diz que nessas terras de Hebrom haviam habitantes, e os habitantes que estavam ali eram os mesmos que nós lemos lá no livro de Números. Eram homens que, como já disse, os filhos de Anak, eles impunham medo. Eles faziam com que as pessoas tivessem medo dele. Eles faziam com que as pessoas não tivessem prazer em querer conquistar aquela terra. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles seguem em frente. Josué substitui a Moisés e Caleb vai buscar a herança que era dele, as terras de Hebrom. Quando ele chega às terras de Hebrom, ele percebe que os habitantes dali eram homens grandes, eram homens que estavam dispostos a causarem medo mais uma vez, eram homens que estavam dispostos a afugentar mais uma vez. Mas o texto, meus amados irmãos, nos diz que quando ele olha para a terra, ele usa de uma estratégia para se apossar definitivamente das terras de Hebrom. E quais são, ou qual é essa estratégia que ele vai usar? Ele percebe que a terra era uma terra promissora. Talvez para os olhos de alguém não era, mas para ele era um cumprimento de uma promessa. E ele não estava disposto a abrir mão da promessa que ele havia recebido por conta das pessoas que habitavam ali, que impunham medo, e que faziam medo, e que traziam terror. Ele não estava disposto a abrir mão da terra de Hebrom por causa de Sesai, Aimã e Telmai, de forma alguma. Ele estava disposto a ir até o final para alcançar aquilo que Deus havia lhe prometido.
E aí eu preciso abrir um parêntese aqui neste dia, para dizer a você que, às vezes, a promessa está se cumprindo, mas no meio do caminho pode acontecer que tenha alguma coisa ou que alguém esteja lá e que possa trazer algum tipo de pânico, e este pânico possa fazer com que você desista da promessa. Aimã, Telmai e Sesai estavam ali para dizer assim: eu quero que vocês desistam, eu quero que vocês abram mão da promessa, eu quero que vocês saiam daqui, vão embora, porque eu não vou deixar vocês possuir, não vou deixar vocês alcançarem esta terra. Eu vou trabalhar para que vocês saiam e percam a vontade de conquistar essa terra. Este é o papel de Telmai. Este também é o papel de Sesai, acompanhados de Aimã. Mas o que é que você vai fazer numa situação como essa? Você vai recuar por conta da fala deles, ou você vai avançar? Ou você vai gerar uma estratégia para a conquista total daquilo que Deus havia lhe dito? Ele resolveu criar uma estratégia. Um guerreiro chamado Otiniel entra em cena. Otiniel, homem valente, homem poderoso, homem que estava ali para trabalhar, para conquistar. Este homem, Otiniel, era filho de um irmão de Calebe. Era filho de Kenaz. E ele, Otiniel, tinha um prêmio para alcançar. Qual era o prêmio? Calebe diz assim: olha, se alguém for lá e destituir a Sesai, a Telmai e a Aimã, eu vou dar a minha filha Axa como prêmio. Vai casar com ela. E aí você percebe que era a estratégia que Calebe tinha para conquistar aquilo que Deus havia lhe dito que era dele, e que alguém estava dificultando os meios. As promessas de Deus para a nossa vida, elas são carregadas de surpresas. No caminho, coisas inesperadas podem acontecer. Como eu vou reagir a essas situações? Vou me prostrar diante delas e me dar por vencido? Ou vou batalhar para que o curso siga o seu trajeto, para que a coisa siga o seu trajeto, seu curso natural, e eu consiga alcançar a promessa? Está disponível para mim as duas opções: ou eu sigo em frente para alcançar, ou eu paro e desisto daquilo que me foi prometido. Talvez alguém diga assim: mas irmão Rafael, a promessa não foi feita, quem fez a promessa se encarrega de cumpri-la. É óbvio. Deus, quando promete, não promete para falhar. Deus não promete para passar vergonha, ou fazer ninguém passar vergonha. Deus não promete e Ele não vai prometer algo que Ele não possa fazer. O que Deus promete é porque Ele tem exatamente o poder de fazer. Ele pode fazer e Ele vai fazer. Mas o meu esforço precisa ser visto. Deus promete: fulano, você vai ser um grande médico, você vai ser um grande advogado, você vai ser um grande juiz, você será um desembargador, você será uma pessoa de muita notoriedade na sociedade, você será alguém de renome. Para ser o médico tem que passar pela universidade, para ser o juiz tem que passar pela universidade. A promessa de eu ser o grande médico está de pé, mas eu tenho que estudar para chegar lá. A promessa de ser um grande engenheiro está de pé, mas eu tenho que cursar engenharia para alcançar pelo menos a graduação. E agora o engrandecer da profissão é com Deus. Mas eu preciso fazer a minha parte. E ele lança a proposta. Otiniel agarra a proposta e não tem muita conversa. Ele vai lá, destitui
os filhos de Anak e ganha Axa como prêmio. Ganhar do Axa como prêmio, parece que tudo está bem. Agora entra em cena Axa. A promessa era de Caleb. É interessante essa história porque a promessa era de Caleb. Caleb usa o meio que tem para conquistar a terra, que era Otiniel. Otiniel conquista a terra, conquista Axa. Axa casa-se, todo mundo é abençoado. Mas aí Axa diz assim: ô pai, eu estou com um problema aí muito sério. Qual é o problema, Axa? O que foi que aconteceu dessa vez? Qual é o teu rogo? Primeiro que ela vai conversar com Otiniel e diz assim: olha, ela tenta persuadir o marido para ir conversar com o pai e diz assim: olha, a terra que ele me deu como herança não é uma terra muito boa, é uma terra seca, é uma terra que não vai produzir, é uma terra que não tem uma produção tão boa assim. Como é que a gente vai conseguir viver numa terra dessa? Vai lá conversar com o painho, para ver se o painho muda essa história. Aí eu acho que o Otoniel disse: pai, eu não vou conversar com teu pai nada, eu já ganhei tudo de presente. Ele já deu umas terras a gente aí, deixa isso para lá. Tá tudo certo. Mas o coração de Axa disse: não, eu preciso de algo mais. Eu preciso que seja feito algo além. Eu preciso receber algo além, porque a terra que ele me deu, nem essas terras todas. Terra seca. Meus irmãos, essa passagem toda, ela completa. Ela é um convite muito profundo para todos nós, para observarmos as coisas, como devem ser observadas. O texto diz o seguinte, que Deus falou com Moisés, ou Moisés falou com Caleb, e disse assim: olha, as terras de Hebrom é a sua herança. Passam-se 40 anos, passados os 45 anos mais ou menos, aí Caleb vai para Josué reivindicar a terra de Hebrom, porque Caleb estava junto com Josué quando a promessa foi feita por meio de Moisés. Quando a terra parece que vai ser conquistada, parece que Hebrom vai ser conquistada finalmente, aí se é a notícia: olha, os filhos de Anak continuam lá. Josué escuta de Caleb o seguinte: eu tinha 45 anos mais ou menos quando foi feita a promessa. Hoje estou com 85 anos, mas o meu vigor é o mesmo para entrar, para lutar e para sair de lá. Em outras palavras, Caleb estava dizendo: eu não estou disposto a abrir mão da promessa. Eu não estou disposto a abrir mão da terra. Eu não estou disposto a abrir mão de Hebrom. Hebrom é a minha herança. E o que tiver lá vai ter que sair. Chega a hora da conquista. Quando se vai conquistar, ele lança a proposta para Otiniel. Otiniel vai lá, luta, tira os filhos de Anak de dentro da terra. Quando Otiniel volta, que diz: olha, a terra está tudo certo, tudo resolvido, a terra do teu pai está livre. Quando ele diz isso, aí agora vem a insatisfação de Axa. Dizer: não, agora a gente vai lutar por algo melhor. A vida é uma constante. A gente não pode parar. A luta pela melhora é constante. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Queridos, independente das batalhas, independente das lutas, independente do trajeto e do que venha a ocorrer nesse percurso, não desista. Prossiga. Vá em frente. Talvez alguém diga: mas irmão Rafael, ela já alcançou a terra que o pai dela disse que ia dar. O que é que ela quer mais? Ela ganhou a terra, mas a terra não produz. A terra é seca. Eu quero fontes de água. Eu quero que a terra possa... Eu quero ver a terra produzindo. Eu quero que ela produza. Não estou satisfeita. E é interessante, eu quero ler esse texto com você,
na Bíblia Viva, diz assim: ela respondeu. O versículo 18, para a compreensão melhor nossa, de Josué capítulo 15, versículo 18, diz assim: quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele para que pedisse ao pai dela mais um campo como presente de casamento. Ela falou com ele, ponto. Esse ponto, a frase, o texto continua e diz assim: ela desceu do jumento para falar com Calebe, seu pai. Ele perguntou: o que posso fazer por você agora? O que é que eu posso fazer por você? O que é que você me pede nesse momento? Qual é o teu pleito? Qual é o teu rogo? O que é que você está pedindo? Veja que o texto fala muito claramente, diz assim: para que ele pedisse ao pai dela mais um campo como presente de casamento. Insistiu com ele, por isso que na versão diz assim: ela o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Aí ela desceu do jumento, preparou o jumento e foi lá. Quando ela foi, que se deparou com Calebe, aí o Calebe perguntou assim a ela: o que posso fazer por você? O que é que eu posso fazer mais? É como se ele dissesse: eu já lhe dei o que eu prometi. O que é que eu posso fazer mais por você? O que é que você quer mais? Qual é o adicional que você quer? Ainda na linguagem da Bíblia Viva diz assim: ela respondeu: quero outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Não vai produzir. Eu quero outro. Eu quero que o Senhor me abençoe novamente. Quero uma terra que tenha fontes de água. Eu quero uma terra que eu possa alimentar o gado, que eu possa alimentar a família, que eu possa tomar água. E Calebe disse assim: eu vou lhe dar. Veja a cadeia de bênção, não é? Deus abençoa Josué, Deus abençoa Calebe, Calebe abençoa, Deus abençoa Josué, Deus abençoa Calebe, Deus abençoa Otiniel, Deus abençoa Axa. Agora veja só: Deus abençoa Josué, Josué abençoa Calebe, Calebe abençoa Otoniel, Otoniel abençoa Calebe novamente e Calebe de novo abençoa Otoniel. Por quê? Quando ele é abençoado pela bravura de Otoniel em conquistar a terra, ele abençoa Otoniel com a sua filha. A bênção de Calebe estava na casa de Otoniel. A bênção de Deus estava na casa de Otoniel. Otoniel não tem aquela disposição de ir reivindicar mais nada, mas Axa tem disposição de ir lá porque ela era filha de Calebe. E quando ela vai reivindicar, fazer a sua reivindicação, o seu pedido, o seu rogo, o seu clamor, e papai, painho, meu amor, eu preciso. O que é que tu queres agora, Axa? Qual é o teu pedido agora, Axa? O que é que tu queres, Axa? Talvez eu esteja falando para pessoas aqui neste dia que digam: Senhor, eu quero algo mais. Tem até um menino que diz assim: eu quero mais de ti. E Deus tem mais para dar a cada um de nós. Calebe disse assim: olhe, o que é que você quer? O que é que eu posso fazer por você? Ela disse: meu pai, a terra é terra seca e eu quero uma terra que tenha fontes de água. Aí Calebe disse: faz o seguinte, tá vendo aquelas fontes lá em cima do monte? Tô vendo. Tá vendo as que estão embaixo, no pé do monte? Tô vendo. São suas as fontes de superiores e as fontes inferiores. As superiores e as inferiores agora são sua herança. Não vai faltar mais água. O Deus de presentes, Ele fala conosco neste dia. O que é que eu posso fazer por você agora? O que é que você quer mais? Qual é o seu pedido? Qual é o seu clamor? Essa leitura de hoje,
ela foi tema de uma festividade, um ciclo de oração. E é interessante porque é Axa dizendo, eu quero outro presente. E as irmãs são criativas demais. A mente das irmãs é algo tremendo. E a de Axa não é diferente, ela era uma mulher finalmente. Eu quero pedir algo mais. Eu quero que o Senhor me dê algo além. Parto para o final desta reflexão, concluindo este pensamento, dizendo a você neste dia, que o Deus de presentes está lhe ouvindo. O Deus que tem presentes está lhe ouvindo. E a pergunta que impacta o teu coração neste momento, que vai de encontro a você neste momento, é a pergunta que Caleb fez a Axa. O que posso fazer por você agora? O que é que você está precisando agora? Do que é que você necessita agora? Pausa e você pede. Rapidinho eu me lembro agora de Anani, que vai lá na casa do rei levar uma mensagem para Neemias. E quando Anani chega lá para conversar com Neemias, Anani diz assim, olha, a terra dos nossos pais foi destruída. Tocaram fogo, derrubaram os muros, queimaram as portas, está tudo arruinado. Isso traz um sentimento de frustração para o coração de Neemias. Neemias era copeiro, ele deitava comida para o rei, ele fazia comida para o rei. Ele era a pessoa que tinha maior proximidade com o rei. Quando ele escuta aquilo, aquilo traz um desgaste interno para Neemias tão grande que ele se recusa a ficar feliz. Como ele estava diante do rei, o rei percebe e pergunta assim a ele, por que estás triste? Por que estás abatido? Ele diz assim, olha, como é que eu vou ficar feliz se o povo foi afugentado, a terra que eu fui criado está destruída? Aí o rei pergunta assim a ele, o que é que me pedes agora? Concluo neste momento, para ouvirmos a nossa amada irmã Zeneide louvar ao Senhor Jesus Cristo. O que é que você pede ao Senhor agora? Qual é a sua petição? Qual é o seu clamor? Qual é o seu rogo? Pede-me o que quiseres e te será feito. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos ouvir a nossa amada irmã Zeneide louvar o nome do Senhor Jesus. Não há um amigo igual a Jesus. Não há companheiro fiel igual ao meu Jesus. Não há ninguém melhor para compreender-me, ninguém para defender-me melhor. Amigo igual a Jesus, não há. Quando me sinto só, é Jesus quem me abraça. Quando estou em perigo, é Jesus que me guarda. Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo e o pavor, é Jesus que me abraça e me diz, calma. Quando a guerra me assusta, me diz, calma. Quando o mar é revolto, me diz, calma. Quando a fúria do mal se levanta, me
te sonde, te escuto, entendo até o teu gemido, compreendo teu choro, teu grito. Descansa no que te falei, te lembras que nunca falhei. Aquieto o mar e o vento, sou amigo teu em todo tempo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Sinta o abraço de Deus neste momento. Ele é o teu amigo fiel, aquele que fica bem pertinho de você, o amigo mais chegado do que irmão. Quando me sinto só, é Jesus quem me abraça. Quando estou em perigo, é Jesus que me guarda. Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo e o pavor, é Jesus quem me abraça e me diz: calma. Quando a guerra me assusta, me diz: calma. Quando o mar é revolto, me diz: calma. Quando a fúria do mal se levanta, me diz: tenha calma. Eu estou no comando de tudo, filho, calma. Pois sou eu quem cuido de tudo, sou eu que te sonde, te escuto, entendo até o teu gemido, compreendo teu choro, teu grito. Descansa no que te falei, te lembras que nunca falhei. Aquieto o mar e o vento, sou amigo teu em todo tempo. Filho, calma. Amados irmãos, estivemos ouvindo canções que enaltecem o nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você foi impactado pelos louvores que foram entoados neste momento. Quando a gente canta, quando a gente adora o Senhor Jesus, quando a nossa boca se abre para adorar a Deus, a alma, ela sente o refrigério, o regozijo, não é? Que somente a presença de Deus pode nos oferecer. Amém? Meus amados irmãos, já ouvimos as canções, agora nós vamos para aquele quadro que você já está esperando. Deus de Milagres. Pai do Senhor, eu levei uma queda em janeiro, no dia 1, indo para a casa da minha família para a gente se confraternizar. E no caminho eu parei para falar com uma amiga. E nessa parada, quando eu desci do carro, que eu fui me dirigindo à casa dela, eu caí. Se você perguntar como foi essa queda, eu não sei nem explicar. Caí. Dessa queda, eu já chamei pelo meu esposo, que estava me esperando. Ele veio para me levantar. E eu já disse a ele, não me puxa pelos braços, porque o meu braço esquerdo já não estava aguentando mais, de muita dor. Na mesma hora, inchou. Estava ali no meio, quando as pessoas viram que eu caí, correram. E no meio tinha uma enfermeira. E ela, olhando para mim, disse para minha irmã, procure urgente um médico, viu? Vá para o hospital, não vá nem para casa. E eu, olhando para ela, disse para meu esposo, então vamos embora para o hospital. Chegando lá, numa emergência, o médico que me atendeu disse a mim, olhe, vamos fazer uma coisa. Na minha visão, seu caso está muito sério, muito grave.
para tirarmos a dúvida, vamos fazer uma radiografia. Batendo essa radiografia, ele chegou para mim e disse: irmã, o seu braço está muito afetado, quebrou muito e a senhora vai precisar de um especialista. E eu já lancei o seu nome no computador e vamos aguardar. Daqui a pouco apareceu uma vaga. E essa vaga aparecendo foi lá no Dom Helder. Eu indo para o Dom Helder, quando cheguei lá, quase 11 horas da manhã, a família esperando a gente para confraternizar e eu no hospital. Chegando nesse hospital, o médico olhou para mim e disse: eu vou contactar com os meus amigos e a gente vem aqui, irmã, olhar a sua situação. Eu já tinha levado a primeira radiografia, ele tirou outra radiografia e chegamos 3 médicos a 4, olhando para mim e disse: a situação é séria, nós vamos precisar de um especialista e a senhora não vai poder ficar assim. Eu, olhando para o médico, disse: mas doutor, e é grave? Ele disse: muito grave. Quebrou mesmo, atingiu a parte do braço e da cravícula. E eu ali orando em espírito e lembrando que o Senhor, dia antes, tinha falado comigo sobre surpresa e sobre noite escura. E naquele momento eu lembrei, porque o Senhor, Ele nos faz lembrar, Ele fala conosco. E naquela hora os médicos pediram para mim esperar. E naquele momento eu fiquei ali o dia todinho naquele hospital. E à noite aquela junta médica decidiu fazer minha cirurgia. Indo para casa, pois eu pedi para ele para não passar aqueles 3 dias lá. Ele me autorizou. E no domingo à tarde, voltando com meu esposo, fiquei ali para na segunda-feira o especialista chegar e ver o meu problema. E naquele momento que eu estava ali, alguém se dirigiu para mim dizendo que essa cirurgia não ia ser feita naquele dia, porque tinha muita gente, como realmente tinha muita gente, e que eu ia ficar ali ou então voltar para casa. Mas só que a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu tive que voltar, fiz a minha cirurgia para a glória de Deus com um especialista. Eles colocaram 4 pinos no meu braço, voltei para casa, graças a Deus estou bem, para a glória de Deus. Não ficou sequela, como alguns médicos pensou que poderia ficar, me alertaram, mas eu em oração dizendo ao Senhor que Deus não ia permitir que nada daquilo acontecesse. E o médico olhando para mim, dizendo: a senhora é crente, né, evangélica? Eu disse: sou, graças a Deus. E eu crendo na promessa de Deus, porque a Bíblia diz que para Ele nada é impossível. Eu crendo nesta palavra, eu fiz a fisioterapia, várias sessões para a glória de Deus e fiquei bem. Estou aqui dizendo a você que o Deus do impossível, que faz coisas grandes na minha vida, faz na sua vida também. E nessa cirurgia que eu passei, voltando para casa, passei muito tempo sem poder tomar conta de casa, né, dos meus afazeres, mas crendo no milagre da parte de Deus e dizendo a você que estou aqui testemunhando que Deus, Ele verdadeiramente é um Deus de milagre. Meu amigo, se você está numa situação difícil, se você está pensando que para você não tem jeito, o meu Deus, o teu Deus, Ele dá jeito naquilo que parece que não tem jeito. E eu louvo a Deus pela vida da igreja que ora por você, em todo o estado de Pernambuco, e por que não dizer no Brasil, uma igreja que ora. E nesta oração, você é incluído. E Deus, que faz milagres, Ele continua, porque Ele não mudou. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de vitória. Salmos 46, Ele faz coisas grandes.
Ele é Deus de milagre. E diz a você, se aquiete e creia no Deus do impossível. Por isso que você está aqui olhando para mim agora e vendo no milagre de Deus. O que alguém falou que eu ia ficar com problema, com alguma deficiência, com algum mal no meu braço, não estou bem para a glória de Deus, porque Ele faz milagres. Que Deus abençoe a vida de cada um. É sempre muito bom poder ouvir os relatos dos servos de Deus, que com muita alegria, perceba que é uma satisfação quando eles falam sobre aquilo que Deus faz. E Deus faz, de fato, milagres. E milagres, ou os milagres que Deus opera, eles fogem da compreensão humana. Eles saem da compreensão humana, porque se puder ser compreendido, não é milagre. Se puder ser explicado, também não é milagre. Então o milagre leva a gente para o campo do indescritível, daquilo que a gente não consegue descrever em palavras, mas há um gozo no coração, há um prazer no coração em ver Deus operando milagres. E aí, meus amados irmãos, quando ouvimos um relato como esse, entendemos que o mesmo Deus que operou milagre no passado é o mesmo que opera milagres hoje. Deus opera milagre na saúde, Deus opera milagre no emprego, Deus opera milagre na família, Deus opera milagre de salvação. Por que milagre de salvação? Às vezes você diz assim, mas fulano é quase impossível de fulano ser crente. Ali só um milagre. Aí Deus vai e faz só um milagre. Porque são pessoas que fogem do campo da aceitação do evangelho, distantes daquilo que Deus preparou para elas. E é claro que em pessoas como essa nós julgamos impossível de aceitarem a Cristo. Mas Jesus vai lá e a pessoa aceita o Senhor como Salvador. Quadros de saúde irreversíveis. A medicina já deu o diagnóstico, já disse que não tem mais jeito, já disse que não vai ser curado, já desenganou, já mandou para casa e de repente você escuta assim, fulano está trabalhando novamente. Fulano voltou às atividades normais. Mas como pode? E já não estava ele ou ela desenganado pelos médicos? Estava. Mas o Deus de milagres chegou. Então não pare de acreditar no Deus que faz milagres. Não pare de acreditar no Deus que opera milagres. Amém? E nesse clima, ouvindo os milagres de Deus, a nossa irmã Zeneide Bezerra vai louvar ao Senhor Jesus com 2 hinos. E você quer mandar sua mensagem para nós, está na sua tela aí, 99226-6009, sempre usando o DDD 81. Compartilhe o link da programação, envie para os seus amigos, aqueles grupos de WhatsApp que você está inserido, grupos de amigos, de trabalho, de faculdade, vizinhos, de qualquer que seja o grupo de compra e venda, vá lá e mande o link da programação para que eles acompanhem. Lembrando que nós, da Rede Brasil, e tanto o Rede Brasil como o IEDPE Oficial, estão disponíveis no YouTube, Facebook, Instagram, mas o Deus Fala ao Coração está sendo transmitido pelo YouTube. Então vá lá, acompanhe, seja abençoado e abençoe as vidas em nome do Senhor Jesus. Irmã Zeneide, louva ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus
sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Oh, glória a Deus. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida dos feridos enquanto você adora Ele aqui. Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuidou de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Glória a Jesus. Horas difíceis você passa em conflitos que já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saídas, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, que o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Deus abre caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é tua, basta acreditar.
vitória é tua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, Ele tem a solução. Deus abre caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos para contigo lutar. A bênção já é tua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar. A vitória é tua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Ele abre a porta para você passar. Ele faz caminho no meio do mar, e a tempestade Ele pode acalmar. Ele é Deus. Louvado seja o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, ouvimos aí esses hinos que glorificam a Deus e você com certeza louvou ao Senhor Jesus. E nós vamos agora para o momento de ouvir aquelas mensagens de áudios que os nossos amados irmãos enviam para a Rede Brasil de Comunicação. E peço a você que, se você não enviou o seu ainda, vai aparecer na sua tela o número para você enviar, que é o 99226-6009, sempre usando o DDD 81. Mande o seu áudio para cá. Nós temos o maior prazer em reproduzi-lo aqui e poder ouvir a sua mensagem. Mais uma vez eu peço, você que não compartilhou o link da programação ainda, compartilhe, mande para os seus amigos, para os seus contatos, para que todos também sejam abençoados pelo programa Deus Fala ao Coração. Lembrando que o Deus Fala ao Coração está lá no YouTube e você pode acompanhar e pegar o link da programação e enviar para as pessoas para que elas sejam abençoadas também pela palavra do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ouvir o nosso primeiro áudio. Paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Fabiana, de Cajueiro Seco, Prazeres, e peço oração para que o Senhor venha me batizar com seu Espírito Santo e me conceder o dom de línguas. Amém. Amém, irmã Fabiana. Deus abençoe a senhora. Fabiane, Deus abençoe a senhora. Esse seu pedido é pertinente, viu? Muitas pessoas estão deixando de pedir o batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas não estão procurando mais revestimento de poder, não é? E a senhora pede o batismo e ainda pede dom de variação de língua, variedade de língua, né? Que Deus conceda o desejo do seu coração. Deus abençoe a todos os irmãos em Cajueiro Seco, né? Todos dessa região de Cajueiro Seco, Piedade e as adjacências aí também, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, próximo áudio. Eu sou Rodrigo aqui de Miroeira, peço oração pela minha família e também pela minha mãe e minha filha Alicia, aqui de Miroeira, Heitor e Ana Cláudia, e Dona Lúcia, Rogério e toda a família. Muito obrigado e fique na paz de Deus a todos. Deus abençoe, irmão Rodrigo, e a todos os irmãos aí em Miroeira. Miroeira que é parte da região ali, compõe a área 3, não é? Que tem como coordenador evangelista Vanderlei Davino. Deus abençoe os irmãos aí em Miroeira. Próximo áudio. Bom dia, Pai do Senhor, meu amado. Estou aqui na escuta desde cedo, viu?
é irmão Sidney, Diácono Sidney aqui da Assembleia de Deus, em Abreu Lima. Peço oração pela minha esposa, está cirurgiada dos olhos, para Deus recuperar. E aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, amém? Mande aí um versículo para nós. Amém, irmão Sidney. Para a sua meditação, quero deixar Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível, amém? Saudação a todos os irmãos em Abreu Lima, pastor Sérgio Correia, não é? Aos obreiros que cooperam com o pastor aí nesse setor 11, Abreu e Lima, amém? Vamos ouvir o próximo áudio. Paz do Senhor, me chamo Maria do Carmo, sou aqui da cidade de Passira, sou evangélica, faço parte da Assembleia de Deus de Pernambuco. Venho aqui pedir oração por mim e toda a minha família. E Deus sabe de todas as coisas e sabe as nossas necessidades, né? Tem um pedido uma causa que eu entreguei nas mãos do Senhor e creio que Ele vai resolver, porque Deus Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir, né? Tudo que tem nos prometido. Agradeço por tudo. Boa noite. Fique na paz. Amém, irmã Maria do Carmo. Deus abençoe a senhora e a todos os servos de Deus na cidade de Passira, não é? Deus abençoe essa cidade maravilhosa, que o Senhor recompense a todos. E o pastor da cidade também aí em Passira, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos agora para Água Preta. A paz do Senhor, aqui é Fernanda de Água Preta, estou passando para pedir oração pela minha família, pelo meu esposo que está afastado do caminho do Senhor. Amém, irmã Fernanda. Vamos orar para que o Senhor salve, não é? O seu esposo e todos os seus parentes, familiares que não servem a Jesus ainda, que sejam também convencidos pelo Espírito Santo de que precisam servir ao Senhor com alegria. Agora vamos ouvir mais um áudio. Senhor, meu nome é Edjane, eu peço oração pela minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela irmã Edjane, para que Deus abençoe a sua serva e dê saúde a ela. Eu quero, antes de ouvirmos o último áudio dessa noite, observar com os amados irmãos aquilo que eu falo sempre que tenho oportunidade aqui, é a questão das famílias, não é? A gente percebe que precisamos intensificar as orações pelos lares. São muitas famílias que são atacadas pelo adversário e a gente precisa orar para que Deus, Ele continue protegendo os lares. São homens que saem de casa para viver uma aventura romântica com outra pessoa e nessa aventura que vão viver perdem tudo, perdem a moral, perdem a família original, perdem às vezes amigos e além de tudo isso, que é o mais grave, quebram a comunhão com o Senhor. Então, oremos para que Deus intervenha em cada lar nesse momento que sofre um ataque, que sofre um açoite, para que sejam protegidos pelo Senhor, não é? Filhos que são obrigados a viver sem pai, sem mãe, separados. Deus tenha misericórdia de todos. Amém? Vamos ouvir agora lá na cidade de Olinda o áudio da nossa amada irmã. Pai do Senhor, aqui é a irmã Rosa, eu faço parte aqui da Igreja Alto Nova Olinda, Assembleia de Deus, o número é a área 71, eu peço oração pela minha filha Risalva, para Deus abençoar ela, curar ela, que ela está com a glicose muito alta, para Deus abençoar ela, curar ela, em nome de Jesus. Vamos orar para que o Senhor dê saúde também, não é? Essa questão da glicose, não é? Diabetes, então oremos, são muitas doenças que assolam o povo, e não somente os crentes, mas a todo o povo, né? Todos estão sujeitos a sofrerem com esses males que são ocasionados pelo pecado. Então, vamos orar para que o Senhor cubra a todos com saúde. Amém? Deus abençoe a senhora, irmã Rosa, e a todos em Olinda. Olinda é uma cidade muito grande, tem muita gente aí, muitas áreas do Recife também dentro de Olinda. Então, saudação a todos os coordenadores de Olinda, a todos os obreiros, congregados, membros, que o Senhor abençoe a cada um com ricas e poderosas bênçãos dos céus. Meus amados irmãos, eu quero aproveitar também essa oportunidade para a gente vamos fazer uma oração de conclusão do trabalho e nessa oração incluir o nosso país, para que Deus permaneça abençoando o Brasil, para que o Senhor harmonize os poderes, não é?
executivo, legislativo, judiciário, orando também por todas as atividades da igreja. Vamos percebendo que ao longo do tempo o adversário vem trabalhando para que as coisas sejam ainda mais dificultosas, mas a igreja continua de pé, orando, não é? Você que congrega aqui no Recife, no interior do estado, fora do estado e outros estados também, ore para que nós permaneçamos com essa liberdade de pregar a palavra, denunciar o evangelho, dizer que Jesus é bom, Jesus salva, não é? E eu tenho certeza que quando a gente começar a buscar a Deus, interceder para que haja paz nessa nação, nós teremos paz, porque na paz da nação nós temos paz. Então, oremos para que o Senhor abençoe o Brasil e, como digo sempre também, para que o Senhor afaste todos os males que o adversário tem preparado contra este povo. Oremos pelas famílias, não é? Oremos pelos lares, oremos pelas crianças que vivem em situação de rua, vulnerabilidade, não é? Expostas a perigos na rua, às vezes mesmo dentro de casa, para que o Senhor ajude e use de misericórdia as crianças que precisam de cuidados especiais, para que os pais entendam isso e cuidem delas especialmente, não é? Crianças especiais precisam de cuidados especiais e a gente está aqui para cuidar delas especialmente. Então, cuidemos dessas crianças, elas são o futuro do Brasil, são o futuro de uma nação, o futuro da igreja. Então, oremos para que Deus cuide e para que esses ataques às famílias, às crianças, eles sejam diminuídos, não é? Porque não vai deixar de existir nunca, mas que eles parem de atacar a família conservadora, a família tradicional. Nós só queremos viver em paz. Amém, meus irmãos? Então, que Deus ajude o Brasil, que Deus ajude a nossa nação e que a poderosa mão do Senhor permaneça estendida sobre todos nós. Nós vamos orar, concluindo esse programa, esse trabalho. E eu quero convidar você para que juntos façamos essa oração. Eu quero nessa oração incluir a sua casa, a sua família, os seus empreendimentos, para que a poderosa mão do Senhor permaneça estendida sobre a sua vida. Após a oração, a nossa cantora irmã Zeneide, ela fará as suas considerações, seus agradecimentos, e eu tenho certeza também que Deus tem muito ainda para você. Amém? Ore comigo se você puder. Pai do meu querido e amado Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, nós estamos em Tua presença, meu Pai. Te louvamos, ó Deus, e Te bendizemos por esta grandiosa oportunidade. Te bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui. E neste dia, Senhor, oferecer a Ti mais um culto que é o Deus Fala ao Coração. Senhor amado, assim como o Senhor tem falado comigo neste dia, eu tenho certeza que o Senhor esteve falando com muitas outras pessoas. Que essas pessoas, ao Te ouvirem, sejam sensíveis àquilo que o Senhor esteve falando com elas. Que elas possam cumprir o Teu desígnio, ó Pai. Que elas vivam a Tua vontade. Que elas façam aquilo que o Senhor tem designado para elas. Neste momento de oração, apresentamos a Ti, ó Deus, todas as famílias da terra, todos os lares, as famílias conservadoras, ó Pai, a família de acordo com o modelo e padrão da Bíblia, aquela que o Senhor constituiu, aquela que o Senhor instituiu, aquela que o Senhor deu origem, aquela que o Senhor fez existir, constituída, Senhor, de pai, mãe e filhos. Senhor amado, pedimos a Tua bênção sobre as famílias, que as famílias continuem sendo lugar de refúgio, que as crianças se sintam abrigadas em casa. Pai bendito, pedimos a Tua bênção sobre todos, que o Senhor livre a cada criança. Tem um hino, Senhor, que um grupo canta que diz assim: cuida do futuro. E nós pedimos ao Senhor neste momento, cuida, ó Deus, do futuro das nossas crianças. Que o adversário pare, ó Pai, de atacar as crianças, de atacar as famílias, de atacar, Senhor, a fé. Senhor amado, nós somos Teus servos e nós temos o Senhor como nosso refúgio, como nosso abrigo, como nosso esconderijo. Nós temos o Senhor como nosso guarda e pedimos o Teu cuidado sobre as nossas famílias. Senhor amado, pedimos, ó Pai, para que a Tua mão permaneça estendida sobre os Teus servos, ó Deus, que neste momento estão enfermos e precisam, Senhor,
de cuidados. Alguns estão hospitalizados, outros detidos em casa, alguns sendo socorridos nesse momento. Todos, ó Pai, precisam do cuidado do Senhor. E nós não podemos ir onde eles estão, não podemos chegar onde eles estão, mas a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós oramos a Ti, nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor socorra, para que o Senhor use de bondade para com cada um deles. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, permanece abençoando a toda a equipe da Rede Brasil, os Teus filhos que trabalham incansavelmente, para que tudo isso aconteça e aconteça com esta qualidade, para que as pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado em lares que nós nunca poderíamos chegar, em lugares que nós nunca chegaríamos fisicamente, mas a Rede Brasil tem chegado lá, porque os Teus filhos trabalham para que isso aconteça. Recompense a cada um com bênçãos dos céus. A Tua filha que esteve louvando ao Teu nome nesta noite, que o Senhor abençoe, que a Tua bênção permaneça sobre ela. Abençoe a todos, meu Pai. Nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui, ao nosso pastor Ailton, também ao nosso pastor setorial, Paulo Barbosa, sua esposa, a irmã Helenilda, assim como nosso coordenador da área 2, presbítero André, sua esposa, e ao meu esposo, que é presbítero ali em Vila Nova, e estamos ali fazendo a obra do Senhor, agradecendo também ao meu filho Eudes, toda a minha família, e os irmãos da área 2, em especial também a minha mãe. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Ele quebra protocolo na minha e na tua vida. Um dia Ele quebrou um protocolo para que eu estivesse aqui, neste momento, louvando a Ele. Passaram-se os dias e nada de Jesus chegar. Uma inquietação tomava Betânia, cidade do amigo amado. Perguntam cadê? Não dá mais pra esperar. Vamos conduzir o corpo ao sepulcro. Seu amigo não vai mais chegar. Marta e Maria, depois do enterro, chorando ainda por não entender porque Jesus Cristo fez isso com ele, deixando um amigo doente morrer. Será que ele não entendeu o recado? Será que ele foi induzido a não vir? Será que ele não quis mais saber do amigo? Será? Jesus chega mudando toda a indagação e calando a boca de quem só sabe murmurar. Ele sabe que a morte não fica presente. Se ele chega, o inferno tem que recuar. Ele chama o amigo por nome fiel. Faz questão que a mídia esteja pra ver, pra provar que só ele faz o impossível acontecer. Abato, exalto, eu faço o que quero. Eu chego na hora que você marcou. Eu mudo o tempo, eu mudo a história. Eu faço, desfaço, eu sou o Senhor.
que quero. Não chego na hora que você marcou. Eu mudo o tempo, eu mudo a história. Eu faço, desfaço, eu sou o Senhor. Eu quebro qualquer protocolo, sou a medicina. Eu entro, aleluia. Reduzo o planeta em um grão de areia. O amigo fiel para mim é muito mais que especial. O amigo aí chegando no teu lar. Eu sou o amigo das horas incertas. Eu sou amigo e provo que sou.